Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão da Palavra de Deus, que está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que o Senhor Jesus diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é o dever primordial, principal de todo cristão, que é verdadeiramente convertido. Ele pregar o Evangelho. Ele dá o seu testemunho da sua conversão, o que é que Deus fez na vida dele. É isso. Você contar para as pessoas o testemunho de vida, o que Deus fez na sua vida, os milagres que Deus fez na sua vida. Só dele ter te perdoado os teus pecados, ter tirado você da vida de pecado e ter te dado a vida eterna, já é um milagre. Só que, infelizmente, nos dias atuais, uma boa parte, a grande parte dos cristãos de hoje, o que eles estão menos fazendo é pregando o Evangelho. Porque, gente, o nosso tempo, ele é precioso. Para que a gente venha perder com coisas fúteis e banais. Eu vejo, tem um canal mesmo de um pastor, eu não vou falar o nome aqui para não expor a pessoa, que eu não sigo ele, porque o canal dele, a maioria dos seus vídeos é falando mal de outros pastores, de pastoras, de pessoas cristãs, pessoas da igreja, falando mal dos seus irmãos, apontando os erros dessas pessoas. E ao invés dele estar pregando o Evangelho, ganhando almas para o reino, ele está perdendo o tempo precioso dele, apontando os erros, os pecados dos outros. Eu acho isso uma perda de tempo. Mesmo que aquela pessoa que ele acusa, que ele fala que está em pecado, que está no erro e blá blá blá, mesmo que ele esteja certo e aquela pessoa esteja lá no erro, no pecado, não convém a ele julgar e nem condenar essas pessoas. Julgamento, condenação, pertence a Deus. A justiça pertence a Deus. Então, se essas pessoas estão no erro, no pecado, elas vão responder a Deus. É com elas e Deus. Não tem que a gente estar apontando o erro dos outros, o pecado dos outros, porque não somos melhores do que ninguém. Eu sou pecador, você é pecador. O que é que eu tenho de melhor do que você? Eu sou cristã, tudo bem que eu vivo em Cristo, mas eu continuo sendo pecadora. É pela misericórdia de Cristo que eu hoje sou salva e liberta. E me apego cada vez mais ao Senhor e peço a Ele que tenha misericórdia de mim,
e me ajude todos os dias a andar no caminho reto, me desviando do mal, do pecado, do que é errado, do que desagrada a Ele. É a misericórdia dele que me ajuda todos os dias a me desviar do pecado, do erro, do mal. E mesmo assim, nas minhas orações, eu peço perdão todos os dias. Porque nós pecamos até em pensamento, em palavras, em atitudes, até em omissões. Nas nossas fraquezas, defeitos, limitações, quem somos nós na fila do pão? Para estar acusando ninguém, o erro de ninguém, o pecado de ninguém. Cada um vai se ver com Deus lá na hora do juízo. Não sou eu, não cabe a mim julgar o que aquele irmão está fazendo de errado. Se o Senhor colocar no meu coração o Espírito Santo de falar para algum irmão que esteja em pecado, uma palavra de exortação, chamar ele a atenção, eu tenho que fazer isso discretamente e não o contrário, expondo o meu irmão a um vexame, falando na frente de todos, fazendo ele passar vergonha. Não, jamais. Isso não agrada a Deus. Deus não se agrada dessas coisas. Então que nós, cristãos, a gente venha ganhar, preencher o nosso tempo sendo úteis e principalmente pregando o Evangelho, dando um bom testemunho cristão e não perdendo o nosso tempo apontando o erro e o pecado dos outros e não perdendo o nosso tempo em debates, debatendo suas ideologias. Bom, tudo bem, eu respeito quem gosta de debates. Ok, tá tudo bem. Mas eu não sou a favor de debates. Ficar debatendo quem tem razão, quem tá certo, quem tá errado. Não. Quem quiser fazer, tudo bem, ok. Mas eu prefiro ganhar o meu tempo, preencher o meu tempo, lendo a palavra de Deus, falando de Jesus, falando da pessoa de Cristo, falando do que o Senhor fez na minha vida, os milagres que Ele fez na minha vida, agradecendo o que Ele já fez na minha vida. Enfim, fazendo o meu dever como cristão, procurando ser uma pessoa boa, gentil, agradável, tentando fazer o que é certo, o que agrada a Deus, e não debatendo. As pessoas a humanidade tem que viver mais em unidade, em união, e não em separação. Quem é que acredita em quê, ou naquilo, ou o quê? Não. Isso causa separação. Isso forma grupos. E nós temos que viver em unidade, em união. Nós temos que ser pacificadores. Onde houver ali uma discussão, um desentendimento, um bate-boca, a gente não tem que chegar ali e colocar gasolina e riscar o fósforo e ver o circo pegar fogo. Não. Olha lá nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores. Nós temos que chegar quando vê uma discussão, bate-boca, um desentendimento, chegar lá e levar a paz, apaziguar, não tomar partido nem de A nem de B, buscar ali o equilíbrio, a neutralidade, tentar fazer as pazes naquela situação. Temos que ser sábios e não agir ali pelo impulso, né?
deixar o sangue quente falar mais alto, não. Temos que ter domínio próprio. Então, meus irmãos, que a gente, como cristão, a gente venha fazer o que a gente foi chamado para fazer. Ganhar almas para o reino. Porque tem muita pessoa ainda cega espiritualmente. Para ajudar esse povo a enxergar a verdade. Levar o evangelho de Cristo, levar a palavra de Cristo e dizer, olha, você pode hoje ser salvo e ganhar a vida eterna. Basta você aceitar Jesus Cristo na sua vida. Deixar Ele fazer a mudança, a transformação na sua vida, porque só Ele pode fazer. Não é nenhum vício, não é nada que pode te trazer a vida eterna e a libertação. É só Jesus. O meu dever como cristã é falar da palavra de Deus, é proclamar o evangelho. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Eu falo do evangelho e o Espírito Santo convence aquela pessoa do pecado, do erro, e faz ela se arrepender e ela se voltar para Cristo. É isso. Eu não posso convencer ninguém de nada, de pecado, de errado, de certo. Não. Quem faz essa obra maravilhosa é o Espírito Santo. O meu dever, o meu papel é falar de Jesus, é falar da palavra de Deus. E falar com paixão, com amor, com convicção. De todo o amor que eu venho a sentir por Ele. Um amor sem interesse. E do amor que Ele sente por mim e por você. E que é pela graça que somos salvos. Não é por mérito, não é por obras. Não, é pela graça. Porque o Senhor Jesus sabe que somos falhos e que somos pecadores. Que é pela misericórdia divina dele que nós não somos consumidos. Então, meus queridos e amados, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Reflitam na palavra do Senhor. Vá na sua Bíblia, Marcos 16:15. Ainda tem aqui o 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Não sou eu que estou inventando. É o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor que está falando aqui. É o próprio Deus. Marcos 16:15 e 16. Fica essa palavra para você. Bom, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. E que, se assim o Senhor permitir, até o próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima.